Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live habitual aqui, aos sábados. Nós temos procurado realizá-la aqui ao longo, dos últimos tempos, especialmente ao longo da pandemia, que graças a Deus parece estar começando a dar sinais de alguma evolução, no sentido das coisas melhorarem, essa questão do contágio, enfim, tudo isso nós torcemos tanto para a nossa vida voltar a um grau de normalidade interessante. Eu queria comunicar a vocês também que houveram muitos pedidos e eu estou preparando um curso novo, que naturalmente será divulgado, assim que tiver tudo estruturado, um curso que já tem um nome, eu ainda não vou divulgar o nome, vou chegar mais perto do tempo para a gente divulgar, e aqueles que se interessarem, vai ser um custo absolutamente barato, porque a ideia nós não temos nenhuma pretensão, de fazer isso para ganhar dinheiro de forma nenhuma, mas eu quero passar isso para a quantidade maior de pessoas possíveis, E estamos estruturando. A única despesa será exatamente a questão do stream e todas as coisas ligadas à internet. Mas as surpresas são muito legais, eu acho que vocês vão gostar, e é uma maneira também da gente poder ter mais proximidade, É uma maneira também da gente poder ficar mais perto uns dos outros e podemos conversar sobre as nossas coisas, tá bem? Assim que tiver tudo estruturado, essa semana eu devo estar estruturando já o curso da maneira como eu estou pensando em fazer, como é que eu vou organizar isso para que haja um pouco de interação, entre nós, uma vez que evidentemente é tudo informatizado, mas assim que tivermos isso já mais ou menos esquematizado, provavelmente na semana que vem eu já esteja divulgando tudo como está certinho, definido e as coisas caminhando, tá bom? Muito bem, isso é para quem quer estudar, Para quem quer se conhecer um pouco mais, é uma oportunidade para aqueles que querem se aprofundar. Aliás, hoje o nosso assunto está mais ou menos focado nesse aspecto, um aspecto ligado à autoestima. Autoestima, a maneira como você se vê, Qual é a visão que você tem de si mesma, de si mesmo? Como é que você se vê? Será que você se vê com clareza? Você se vê de uma forma assim nítida? Você está muito consciente das tuas... Porque na autoestima nós vamos considerar dois aspectos, dois pilares que são fundamentais na autoestima. Uma é a questão dos limites e a outra é a questão da potencialidade. Há coisas que nós somos limitados. Por exemplo, se eu for conversar com um médico neurologista, um cirurgião, e ele vier falar para mim sobre aspectos técnicos da parte neurológica, eu vou ficar só olhando para ele assim como quem está vendo um ET, Porque eu não tenho conhecimento na área. Mas se ele, porventura, quiser entrar na minha seara em algo que ele também não conheça, talvez os limites sejam da parte dele. Quer dizer, nós temos limites, eu tenho limites, ele tem limites, dependendo da área, evidentemente, dependendo da área. Em contrapartida, nós temos um enorme campo de potencialidades. E essas potencialidades são exatamente tudo aquilo que a gente poderá fazer para romper todos esses impedimentos que surgem. E olha, o que não faltam são impedimentos. Como a gente é desafiado, Com impedimentos, com imprevisto, com pessoas estranhas que têm reações esquisitas, com situações que você não contava, e até mesmo reações suas mesmos diante de determinadas situações que você jamais imaginou que você fosse agir ou reagir daquela forma.
Está tudo muito relacionado ao modo como você se vê. E a tendência, como a gente anda muitas vezes machucado emocionalmente, é nos vermos sempre como tendência e nos vermos como menos, como pessoas que não é boa o suficiente para, pessoas incapacitadas, pessoas que não têm condição de chegar a lugar nenhum, porque a gente não tem conhecimento, ou porque não tem uma universidade, ou porque não tem um diploma, ou porque não tem uma estruturação familiar adequada, ou porque não tem dinheiro, não sei. Nós temos uma série de circunstâncias que nos colocam numa condição de uma autoestima negativa, não é? Quer dizer, aquela visão que você tem de uma pessoa limitada. Por outro lado, existe a condição de você se ver com potencial. Eu não sei, mas posso aprender. Diferentemente das pessoas vaidosas ou das pessoas egóicas, né? As pessoas que acham que são donas da razão, que sabem tudo, que conhecem tudo, aí já é um desvio, né? Uma deformação da circunstância. Já vemos a coisa de um caráter completamente diferente. Mas o que importa é o modo como você se vê. Eu posso ver você de uma maneira, eu estou fora de você, eu posso pressupor alguma coisa, eu posso imaginar que você haja assim. Aliás, a minha função como psicólogo, atendendo um paciente, eu preciso mostrar a ele como ele está e quais as opções, porque o psicólogo nunca poderá induzir ninguém a agir desse modo ou daquele modo, mesmo que seja em contradição com a minha opinião. Não é questão da opinião do psicólogo, é uma questão de como a pessoa se vê e como eu posso ajudá-la a se enxergar melhor para que ela, diante da lucidez dela, escolha os seus caminhos. E a gente sempre escolhe os caminhos do modo como a gente se vê, como você se nota, como você se percebe. Então, esses machucados todos emocionais, sabe, o que eu chamo de machucado emocional são as decepções, aquela coisa que você esperou que a pessoa fosse agir de uma maneira, mas ela age de outro. Você pensou talvez ela fosse te dar uma grande ajuda, mas ela se negou, fechou a porta para você. Ou você esperava, e a gente sempre espera, né? Nós não sabemos viver ainda sem esperar. Deveríamos aprender, quer dizer, teríamos que aprender um dia a viver sem expectativa. Mas por enquanto a gente ainda não sabe. Até o nosso gostar é muito condicional, né? Olha, eu gosto de você se... Você fizer isso, fizer aquilo, ou me fizer isso, tal, tal, tal. É condicional. Se você não fizer isso, eu não gosto de você. Nós criamos essa estrutura. Então, se a pessoa não gosta de nós, a gente leva muito isso em consideração, porque a gente tem uma necessidade muito grande de se sentir aprovado. No meio em que a gente atua, quando você se sente, de certo modo, rejeitado, porque você talvez tenha uma opinião um pouco diferente dos demais, você se sente meio excluído, né, da turma, meio excluído do grupo. E essa rejeição é muito forte. Então a autoestima tem muito a ver com isso, quando a gente acha que o pai ou a mãe cuidam melhor de um filho do que de outro, de um irmão do que outro, né? Às vezes os pais, por alguma razão, demonstram uma certa preferência, ou mesmo, talvez, existem filhos que necessitem mais de amparo porque são mais frágeis. Então, às vezes, o pai ou a mãe tem que direcionar mais atenção para aquele filho ou para aquela filha que não está bem, que não tem muita condição de seguir sozinho, sem apoio, sem ajuda. E claro, a gente se sente assim um pouco deixado em segundo plano, né? Essa coisa de ser deixado em segundo plano dói, machuca. Então a nossa estima fica um pouco prejudicada. Assim como também eu gosto de mim, mas se alguém que eu quero bem falou que não gosta de alguma coisa em mim, eu levo tanto isso em consideração que parece que eu esqueço o conceito que eu tenho de mim, né? Na verdade, para a gente ficar saudável mesmo, a gente respeita a opinião dos outros,
mas a sua opinião sobre mim não muda o conceito que eu tenho de mim mesmo. Quer dizer, a gente respeita, a gente entende, é um outro olhar, pode ser interessante, uma crítica, uma coisa assim, pode ser interessante para nos ajudar a enxergar um aspecto que a gente às vezes não consegue perceber. Mas as críticas têm sempre um sentido, né? De nos fazer enxergar por outras lentes, porque cada um enxerga o mundo sobre a sua ótica, sobre a sua lente. Então, como é que você se vê? Você talvez se veja como uma pessoa que tinha tantas coisas para ir bem, mas você está indo mal. Você investiu todas as fichas numa relação, numa pessoa, e essa pessoa te decepcionou, ou essa pessoa pisou na bola com você, ou essa pessoa de repente te tratou mal, ou foi violento com você, ou foi maldosa, maldoso, ou foi interesseiro, né? Como tem gente interesseira, né? Olha, as pessoas fazem as coisas, parece que sempre tem uma coisa por trás, mas isso não é ético, né? A ética é uma espécie assim de conduta, eu chamaria isso de elegância moral, né? Você ser ético, você ser transparente, né? Você ser o mais verdadeiro possível, isso é ética, né? Mas isso a gente só vai aprendendo com o tempo, que às vezes a gente quer fazer uma propaganda enganosa de si mesmo, isso também não funciona. Isso é só para conseguir determinados aspectos. Assim como também você pode bajular uma pessoa para que essa pessoa te conceda algum tipo de favor, né? Nós corremos muito atrás de favores e consideramos que não temos capacitação para ser feliz. Não é verdade. Você tem todos os ingredientes em você. Porém, talvez o que seja mais difícil dentro da ideia de autoestima seja o fato de você dar a você crédito, ou seja, acreditar que apesar dos limites que você esteja atravessando, você pode encontrar uma saída positiva, honrosa, inteligente, que ajude você a alcançar um status quo melhor, um estado interior melhor, porque o que manda é o que a gente sente aqui dentro, né? O que manda, claro, a gente às vezes é surpreendido com notícias estranhas, é surpreendido com as dificuldades que você não imaginava. Isso mexe com a nossa autoestima. Você nunca imaginou que determinada pessoa fosse fechar a porta para você e de repente ela fechou. Você nunca imaginou que você fosse perder o seu emprego, porque o seu trabalho profissional era valoroso, mas você vivia falando mal da empresa, vivia falando mal das pessoas e de repente a vida materializou isso e a tua autoestima foi lá para o pé, foi lá para baixo. É como se você fosse uma pessoa incompreendida, né? Como se você fosse uma pessoa assim que ninguém fosse capaz de entender o seu momento. E se há uma coisa que a gente precisa exercitar na nossa vida, eu penso que eternamente, é a questão do entendimento. Nós precisamos criar um entendimento entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou. Eu posso estar numa dificuldade, mas eu não sou a dificuldade. Eu sou aquele que está administrando a dificuldade e que está buscando uma solução. Os desafios vêm para estimular a nossa inteligência. E o que não falta em nós é inteligência. Desde que você acredite que seja capaz de alcançar algo positivo para você. Se você se sente capaz de alcançar algo positivo para você, então, de onde vem essa baixa autoestima, essa autoestima negativada? O que é que causou em você? Você tinha uma opinião bacana sobre você. De repente, pode também ser que você esteja com alguma disfunção na vitalidade, na saúde, alguma disfunção hormonal, ou você tinha um organismo funcionando perfeitamente bem, de repente, por qualquer razão, você
começou a ter alguma dificuldade orgânica e já passou a se sentir uma mulher ou um homem esquisito, né? Se a pessoa, por exemplo, gostaria muito de ter filhos e não tenha conseguido por uma dificuldade qualquer, já se sente uma pessoa meio desqualificada ou anormal. E esses conceitos, assim, generalizados, né? Esses conceitos, assim, que fazem a gente ser igual a todo mundo é muito isso, essa coisa que generaliza, todo homem é muito assim, toda mulher é muito assado, essas coisas a gente precisa ter um pouco de cuidado e de cautela, porque a gente poderá estar sendo muito injusto com as pessoas. Claro que existem os casos, existem as exceções, existem as anormalidades que acontecem, mas a regra é, nós temos limites e temos potenciais. Então, nós precisamos analisar isso. Muitas vezes você foi para o lado dos teus limites porque alguém falou uma coisa para você e você acreditou. Alguém falou que você não ia dar nada na vida. Alguém falou que você não ia chegar a lugar nenhum. Alguém falou que você era meio fraco de inteligência, que você era meio incapaz, que você não tinha, assim, tinha um déficit de atenção, então você demora para pegar as coisas. E esses conceitos a gente de repente abraçou. Se você olhar para você, se você olhar num espelho, né? Se você olhar aquilo que a psicologia reflexiva fala de você olhar no espelho e falar, o que é que eu realmente quero? O que é que eu estou fazendo comigo? Você sabe que existem pessoas que não conseguem se olhar no espelho? Não é por causa da feiura, não. Elas não conseguem se olhar, elas têm até vergonha de se ver. Mas como é que pode, né? Uma pessoa ter vergonha de se ver, uma pessoa ter vergonha de se olhar, uma pessoa ter vergonha de si mesma. Isso não faz o menor sentido. Então nós temos que buscar o nosso lado melhor, buscar a nossa condição. E a autoestima negativada pode se tornar uma angustiosa enfermidade. Pode. E você cria situações complexas. E essas situações podem se tornar uma doença. Não é? A própria anorexia é uma distorção da própria imagem, né? A pessoa, ela está magérrima, mas ela se vê como gorda. Então, de repente, ela passa a não comer, ou então fazer a bulimia, fazer todas aquelas coisas que ela tenta, tudo aquilo que nutre, ela põe para fora, que é uma coisa muito louca, né? A mente faz para nos colocar para baixo, ela vai criando assim uma sistemática de negação. Então você vai aceitando um não aqui, vai aceitando outro não ali, aí você já vai criando conceitos generalizadores. Você acredita no não, você acredita na incapacidade, você acredita que o teu caso não tem saída, você acredita que você nunca vai conseguir um recurso financeiro. E assim a vida, é como se você criasse a sua própria lei. Isso meu irmão Luiz Gasparetti falava muito, que você cria a sua própria lei. E é verdade. Tanto você se coloca assim, porque é a mesma coisa, sabe, gente, que se você estivesse enxergando uma pessoa ajoelhado, e alguém chegasse para você, nossa, o que você está fazendo? Não, eu estou olhando a pessoa aqui, mas eu estou ajoelhado. Alguém bate no seu ombro e diz assim, não, levanta, você está olhando a pessoa ajoelhada, então você está olhando todo mundo grande e você pequeno. Levante-se. Aí você se levanta e diz, todo mundo é da mesma altura. Nós aqui na Terra temos uma média intelectual, mais ou menos ali numa determinada faixa cognitiva, numa determinada faixa de inteligência. Então, claro, existem as oportunidades, existem os estudos, existe uma série de coisas que acontecem que geram algumas diferenças, é verdade. Mas você também pode mudar o seu programa. Você pode, apesar das pessoas falarem mal de você, você pode mudar o seu destino, recriar o teu caminho, recriar a tua estrada, recriar do ponto onde você está, porque para trás não dá para voltar.
certo? Para trás não dá, já foi, já foi. Ah, mas eu fiz errado lá atrás, eu devia ter feito isso. Tá bom, a gente chama isso na psicologia de jogos de tortura, ok? Se eu tivesse lá atrás feito, talvez hoje fosse diferente. Talvez, eu não sei, estou só supondo. Como aquilo lá de trás já foi e eu já decidi agir do jeito que eu agi lá atrás, a vida acontece daqui para frente. Então, doravante, eu vou repensar esse conceito de mim mesmo. Eu vou repensar essa situação que me põe para baixo. Eu não quero ficar embaixo. Eu não quero ser pisado. Porque eu é que me coloco nas condições da pessoa me pisar. Eu é que me permito inferiorizar para que o outro se sinta superior. Isso é uma coisa egóica, né? Porque, no fundo, quem está fazendo isso não pode estar fazendo isso com lucidez, né? E as pessoas adoram pisar nas outras, principalmente naquelas meio fragilizadas, né? Naquelas pessoas assim, confusas ou indecisas. E nós temos muitas dúvidas no nosso coração, é verdade, nós temos muitas dúvidas, mas é importante que a gente pegue daqui para frente e comece a mudar esse disse, não, eu cansei de ficar por baixo da situação. Não vou brigar com ninguém, não vou, mas eu vou mudar essa chave. Como é que eu vou mudar essa chave? Eu vou começar a positivar as minhas ideias sobre mim mesmo. Ah, você é burro, você não sabe isso. Eu não sei, mas eu posso aprender. Eu não estou negando que eu não sei. Eu não sei, por exemplo, eu estou aprendendo piano agora. Resolvi, já faz uns 3, 4 meses que eu estou aprendendo. Estou no zero, lá no catamilho. Pá. Mas eu resolvi que eu quero aprender. Estou apanhando legal. Apanhando legal. Das teclas. Mas eu resolvi que quero aprender. Ah, mas você não sabe nada. Eu não sei nada, mas eu tenho vontade de saber. Então eu estou abrindo meu próprio caminho. De que maneira? Vencendo o conceito de que não adianta na minha faixa etária aprender a tocar, mas o prazer de tocar é meu. Então, apesar das pessoas falarem, isso é bobagem, larga a mão disso, mas eu é que quero. Eu é que estou interessado em estimular os meus neurônios, que eu quero ter uma terceira idade positiva, né, ativa, proativa, eu quero isso. Então eu tenho que sair da minha zona de conforto. Seria muito mais fácil para mim falar, é verdade, né? Imagine querer aprender a tocar piano agora. Eu estou falando no meu caso pessoal, né? Um exemplo bobo, mas é um exemplo. Então, o que será que você tem aí dentro com potencialidade maravilhosa que você se nega? Às vezes você tem vontade também de um instrumento, ou de dançar, ou de fazer uma coisa que sempre fascinou você, ou aprender uma habilidade, alguma atividade qualquer que você sempre se interessou, pintura, alguma coisa artística, e que você se sente, você não vai nunca dar nada. Não se esqueça que o compositor Cartola gravou o seu primeiro disco aos 65 anos de idade. Então, não é uma questão de idade, mas é uma questão de exatamente não dar para a idade aquele crédito, entre aspas, de não ser mais possível ser feliz naquilo. E você estimular-se em buscar alguma coisa que faça bem para você. Para o outro talvez não faça sentido, mas você se sente bem naquilo. Tem gente que gosta de cultivar jardim, tem gente que gosta de plantar os próprios temperos, tem gente que adora mexer com folhagens, com plantas, com coisas assim, né? Ou trabalhos manuais. Há tantas coisas interessantes que podem ser feitas, desde que você se sinta vivo e capaz. Agora, claro, para você fazer isso, você não pode ir atrás da conversa dos outros, porque aí você mesmo se deixa impedir. Quando você, não, eu não vou me deixar impedir, eu quero fazer, vou tentar. Se pode ser que eu não dê certo, tá bom. Eu paro, mas eu tentei, eu fui atrás. Eu corri atrás daquilo que eu senti que poderia me fazer bem. Isso tem valor, isso é autoestima. É reconhecer que você tem uma potencialidade
para ser desenvolvida. Eu sei que os anos machucam a gente, eu sei que as pessoas decepcionam, eu sei que existe muita coisa com a qual a gente não contava, que de repente tivemos que enfrentar, ou estamos enfrentando, né? Mas olha para você, entenda os teus limites, que são limites para você se educar, são limites educadores, tá? E entenda os seus potenciais. E dê a você crédito, acredite. Pode ser que os outros não acreditem em você, mas você acreditando em você, que opinião poderá ser mais poderosa do que a sua própria? Me conta. E aí você vai trabalhando, você vai se sentindo melhor, a sua beleza e a sua jovialidade vai vindo de dentro para fora. E todas essas situações que te amarram a um passado infeliz, ou a escolhas lá atrás infelizes, vão se desvanecendo, quer dizer, elas vão perdendo força e a vitalidade do agora e o momento do agora passa a ter outra relevância. Aliás, a única coisa que a gente vive nesta vida ou em qualquer outra é o momento chamado agora, não há outro. Então é uma hora de você virar a chave, de você sair daquela coisa do passado, que você escolheu errado, que não deu certo, se você tivesse feito aquilo outro. Ok, tudo bem, mas você não tinha a vivência, né, a consciência que você tem hoje. Você não acha que você merece uma chance? Você não acha que você está precisando se dar uma nova chance? Eu penso que sim. Pensa nisso com carinho, pensa nisso com atenção. Vamos trabalhar, vamos fazer uma Photoshop aí nessa autoestima, vamos dar um trato nela, vamos procurar dar uma melhorada nela, vai se produzir. E outra coisa, hein? Daqui para frente, tudo na sua vida tem uma palavra chamada capricho. Vai fazer com capricho, você se coloca com capricho, você se arruma bem. Ah, mas eu não vou ver ninguém. Não tem importância, você se arruma para você. Se olha no espelho, se sente bem, se arruma, põe ordem nas tuas coisas, deixa as tuas coisas organizadas, que nós chamamos isso de ordem mental. Olha, capricho e ordem vai dar uma diferença na sua vida, você não vai nem acreditar. Vamos tentar? Vamos mexer nessa fotografia, vamos dar uma cor, ela está meio sépia, assim, meio esquisita. Vamos dar uma colorada nela, uma reativada nela? Feche um pouquinho seus olhos aí e traga um pouco daquela sua jovialidade. Lembra quando você era jovem, que você vivia rindo com as amigas, com os amigos, que o momento era mágico, se as coisas davam certo e eram engraçadas, você ria, se as coisas davam erradas também eram engraçadas, você ria. A vida tinha uma leveza, a vida tinha aspectos encorajadores, desafiadores, é verdade, mas você passou por todas as fases e agora você está num momento talvez um pouco mais amadurecida, mais amadurecido, e a vida está chamando você para esse novo encontro. Identifique-se com aquele jovem, com aquela jovem, porque é a mesma pessoa, você é a mesma pessoa, porém com a vantagem de ter vivido mais, de ter experimentado mais. O que vale dizer que as suas ilusões estão menores, você tem menos ilusões em relação à vida. E também os valores que você tem, daquilo que tem relevância para você hoje, são muito diferentes do que aqueles que você tinha lá na jovialidade, lá na juventude. A jovialidade está no espírito, na vontade de realizar, na ideia de sair da zona de conforto e pensar, eu posso me dar essa felicidade de experimentar esse aspecto da minha vida, aquele outro aspecto, porque a vida é sempre renovação, a natureza nos dá essa lição, tudo na natureza se renova,
E nós não estamos longe da natureza, nós somos natureza também. Nós temos períodos sazonais como a natureza, nós temos às vezes outono, inverno, luto, mas depois nós temos primavera, verão, tudo retomando uma nova dinâmica de vida, de cor, de recomeço, de renovações em todos os sentidos. Deixa a bondade divina abrir os seus caminhos. Deixa a bondade divina expressar toda a sua força, toda a sua exuberância como pessoa, porque a beleza vem de dentro para fora e tudo isso vai mudando o seu cenário interior. O cenário interior é você quem arruma, é você quem organiza, é você quem determina as imagens que você vai nutrir. Comece a tirar a cor das imagens que te denigrem, que te fazem incapaz, que te fazem inquieto, preocupado. Vamos mudar isso. Passo a passo, nós vamos construir um novo cenário. Um cenário de cores vibrantes, fortes, cheias de boa vontade, cheias de potencialidade e, por que não dizer, cheias de saúde, vigor, luz e muito amor. Que a harmonia das forças superiores possam envolver você em todos os aspectos da vida e você possa gradualmente transformando esse cenário, encontrar-se consigo mesmo numa nova expressão, no reconhecimento de que somos filhos de Deus. E se temos o germe divino em nós, temos a essência da vida eterna, sempre abrindo os portais da nossa inteligência amorosa, nos tornando uma pessoa melhor, mais decidida, mais assertiva, mais ética, mais positiva, mais trabalhadora e mais presente. Que as forças do bem envolvam você em toda a sua essência, abençoando o seu lar, sua família, seu trabalho, suas atividades pessoais. A hora é agora, o momento é hoje. Que a luz das coisas boas te visite constantemente, hoje e sempre. Fiquem com Deus.